Todo mundo ama esta mensagem, a batalha pertence ao Senhor, mas eu quero mencionar logo de início que porque a batalha pertence ao Senhor não significa que você só precisa se sentar e não fazer nada, enquanto Deus faz absolutamente tudo. Então você vai aprender algumas coisas enquanto analisamos isso. Em 2 Crônicas eu estudei muito, eu ensinei a respeito várias vezes. Vamos ver 2 Crônicas capítulo 20 e vamos colocar no telão, ou você pode ler na sua Bíblia, o que eu ainda gosto de ver as pessoas fazendo. Então aqui está dizendo, aconteceu que depois disso, verso 1, os amonitas e os moabitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra o rei Josafá. Há muitos desses itas no Antigo Testamento. Todo mundo tinha algum tipo de ita na sua vida. E foi daí que eu cheguei à conclusão de que todos nós temos os nossos próprios itas. A pobreza ita, a doença ita, as pessoas itas, o passado ita, os vizinhos itas, os chefes itas, a confusão ita, a solidão ita. E eu poderia continuar e continuar e continuar. E toda vez que nós temos um inimigo que nos confronta, nem sempre fazemos a primeira coisa que deveríamos fazer. A primeira coisa que devemos fazer em qualquer momento que tivermos um problema ou um inimigo nos confrontando, a primeira coisa a se fazer é sempre buscar a Deus. Muitas vezes corremos para as pessoas. Não estou dizendo que é errado procurar as pessoas, mas eu não iria buscar conselho em nenhuma pessoa sem primeiro ter perguntado a Deus se aquela era a pessoa certa para eu procurar. Porque, honestamente, tem pessoas que você pergunta o que deve fazer e elas não sabem nem da sua própria vida. E seria muito mais sensato buscar a Deus. E talvez Ele não queira que você vá até alguém. Talvez você esteja buscando as pessoas por muito tempo e é hora de você aprender como ouvir de Deus por si só. Amém? Talvez nem todas as vezes que você precisa de uma escritura, deve ligar para um amigo e perguntar onde está. Talvez você deva cavar um pouquinho e encontrá-lo por si mesmo, sabe? E você verá o quanto é trabalhoso, mas você vai tirar muito mais daquilo, você vai se lembrar. E eu me lembro muito bem de quando eu comecei a pregar antes de ter a internet, de ter tantas informações na ponta dos dedos. Deixa-me te dizer algo, estudar naquela época era um projeto bem difícil. Eu tinha a minha Bíblia e eu tinha todas aquelas Bíblias de estudo, eu tinha o dicionário da Vine, eu tinha uma concordância Strong. Eu quero dizer, levava horas e horas e horas e horas. Mas sabe, eu não reclamo daqueles dias não, porque na verdade eles me deram um forte fundamento na palavra, sabe? E hoje é tão conveniente poder apenas, sabe, não ter que ir até a concordância, procurar aquelas escrituras, encontrar. Hoje você pode colocar no computador o que deseja e aparecem quantas versões que você quer que aquilo tenha, mas às vezes é melhor você fazer uma pequena escavação, mais do que apenas clicar no mouse. Amém? A primeira coisa que temos que fazer é buscar a Deus. E buscar a Deus sobre tudo. Josafá sabia disso. Então, em 2 Crônicas 20, versículos 2 e 3, ele diz, então foi relatado a Josafá que uma grande multidão vinha contra ele de além do Mar Morto, saindo de Arã, Síria, e eis que eles já estavam em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Agora você deve prestar atenção a isso por causa do local em que os inimigos se reuniram contra ele. O nome daquele local foi mudado no final da história, e o que ele significa agora não é muito agradável. Mas às vezes, o seu lugar de batalha se torna o seu lugar de bênção. Vamos lá. Às vezes o lugar onde você tem que enfrentar o seu inimigo se torna o maior lugar de bênção em sua vida. Quantos de vocês aprenderam mais nos momentos difíceis que passaram do que em qualquer outra parte da sua vida? Ok. Agora, por que não agradecer a Deus enquanto estamos neles? Nós vivemos a vida avançando, mas nós entendemos ao contrário, olhamos para trás e então compreendemos. Amém? Então diz no verso 13, então Josafá teve medo. Como vemos, ele era igual a todo mundo. Na hora que recebemos más notícias, quando o inimigo vem contra nós,
A primeira coisa que chega ao nosso coração é o medo. Todos esses relatórios ruins do que vai acontecer. Mas veja o que ele fez. Ele estabeleceu, tomou uma decisão, ele estabeleceu de forma determinante. Todos digam, ele foi determinado. Como necessidade vital. Veja, eu gosto de passar por isso devagar e analisar, porque ele sabia que buscar a Deus nessa situação não era apenas fazer uma pequena oração ou algo que ele poderia se quisesse, mas ele realmente sabia que era vital que ele ouvisse a Deus se ele quisesse derrotar seus inimigos. Ele estabeleceu buscar ao Senhor e então ele proclamou um jejum por toda a Judá. Então, aquelas pessoas estavam levando a sério. Elas queriam que Deus falasse com ele. Amanhã eu vou falar sobre orientação divina e sobre como ouvir de Deus. Vou falar algumas coisas sobre isso hoje à noite com vocês. E às vezes quando você precisa fazer algo ou passar por algo, ou Deus te chama para fazer algo, Ele pode te dar apenas um dom de fé. E o dom de fé é uma fé além da fé comum, sabe? E isto te habilita a fazer algo ou avançar em algo que pode até assustar muito, mas para você parece uma coisa muito normal de se fazer, porque Deus te deu esta fé para fazê-lo. E por muitos anos eu não percebi, mas Deus deu ao Dave e a mim o dom de fé para administrar o ministério. Se você tivesse sequer a ideia de quanto dinheiro precisamos todo mês. Veja, parece empolgante. A Joyce está na TV em 2/3 do mundo e está no ar em 105 idiomas, ou o que quer que seja, sabe? E tudo mais. Você tem 26 escritórios e todo mundo... Então, mas tudo tem um custo. E o interessante é que nós não temos dívidas. As contas estão todas pagas. Nós nunca precisamos fazer empréstimos, nunca pagamos um centavo de juros em todos esses anos de ministério. E eu aprendi como confiar em Deus para o dinheiro há muito tempo atrás. Quando eu literalmente confiava em Deus pelas minhas roupas íntimas, pela minha frigideira, pela minha lavadora. Então eu não entendi o que estava acontecendo na minha vida. Eu não entendia nada, mas eu entendo agora e não temos nenhuma preocupação. Em 2018, quando houve um tipo de declínio financeiro, o mercado de ações caiu e muitas pessoas deixaram de ofertar e meu filho mais velho, David, ficou um pouco preocupado com as missões e ele disse, bem, você não está preocupada? Você não se preocupa com isso? Eu disse, não. Ele disse, por quê? Eu disse, bem, se Deus quiser que eu faça isso, então Ele vai pagar. E se já acabou para Ele, então acabou para mim também. Porque não vai funcionar sem Ele de qualquer maneira. Ok? Superamos. Agora eu tenho certeza de que se tivéssemos quebrado, eu não teria aceitado isso muito bem. Mas esta é a verdade. Se Deus não estiver no que você está fazendo, não vai funcionar. E se Ele está naquilo, então vai funcionar e ninguém vai impedir. E então nós precisamos manter nossos olhos em Deus e não nas pessoas. Então, às vezes Deus te dá um dom de fé, sabe, para alguma coisa, e as outras pessoas ao seu redor não entendem, e é por isso que elas olham para você como se você estivesse totalmente doido, sabe? E elas dizem, você não pode fazer isso, você não deveria fazer isso, e você fica firme com Deus. Amém? A paz virá sobre o que fazer ou o que não fazer. Às vezes, um encontro divinamente arranjado com alguém que pode prover o que você precisa ou abrir as portas certas para você. Você já teve uma experiência onde você encontrou a pessoa certa e pareceu ser algo estranho, você ter encontrado aquela pessoa exatamente naquele momento e elas realmente tinham toda a capacidade de fazer o que você precisava? E vamos lá, veja. Isso se chama providência de Deus em nossas vidas. E às vezes, Deus vai bater uma porta bem na sua cara, e não importa o quanto tente abri-la, você não consegue e não consegue ajuda para abri-la. E aquela porta não vai se abrir porque não é o que Deus quer que você faça.
Às vezes as circunstâncias são tão duras que você não tem escolha. É a única opção, ou você faz aquilo ou não faz nada. Quando Deus me chamou para pregar anos atrás, eu senti que Ele me disse para levar a palavra de Deus a todos os homens. Por isso eu nunca senti que eu deveria ter um ministério para mulheres, ou que eu deveria pregar apenas para mulheres. No entanto, eu não estava fazendo muita coisa e me foi oferecida a oportunidade de pregar em uma reunião de mulheres uma vez por semana em nossa igreja. Bem, eu não queria fazer aquilo porque eu achava que não era aquilo que Deus havia me chamado para fazer. Então eu fui até Deus e disse, eu não quero fazer isso. Mas então eu percebi que eu não estava fazendo mais nada, sabe? Mas já que aquela era a única porta aberta, na verdade, aquela era uma porta pela qual eu precisava passar, porque eu me tornei pastora, eu acabei fazendo a maioria das pregações quando o pastor não estava, eu fiz escola bíblica, e foi dali que o meu ministério foi lançado. E então, às vezes, as suas circunstâncias vão dizer, esta é a única coisa que você pode fazer? Então vai, faça. Isso é tudo sobre ouvir de Deus hoje. E se você quiser ouvir mais, volte amanhã. Ok, agora, as coisas que nós vemos Josafá fazer são tão interessantes, a forma como ele foi buscar esta ajuda de Deus. Então, a próxima coisa que você vai ver que ele fez foi falar com Deus sobre o quão grande Deus é. E sobre o quão incrível Ele é. E o quão poderoso Ele é. E que nenhum inimigo poderia derrotá-lo. Ele não pediu nada a Deus. Ele não falou do seu problema com ele. Agora ele estava... Eu não sei, a mim me parece que ele era um psicólogo espiritual. Mas ele estava se atendo ao lado bom de Deus, naquele momento, com a sua atitude. 2 Crônicas 24:6. Então todo o povo de Judá se reuniu em busca de ajuda do Senhor, e de fato vieram todas as cidades de Judá. Então aquelas pessoas não só, caminharam alguns quarteirões para buscar a Deus, mas eles vinham de todos os lugares para buscar a Deus, buscando com todo o seu coração. Eu amo isso, buscando a Deus com todo o seu coração. Eu penso que a sociedade que vivemos hoje, não todo mundo, claro, há muitos comprometidos, incríveis, grandes e fortes crentes, mas eu acho que em muitas instâncias a relação de algumas pessoas com Jesus é apenas um tanto casual demais. E as pessoas não querem sacrificar muito, para servir a Deus. Todo mundo quer ser pago por todos os movimentos que fazem. Se Deus me der uma música e você cantá-la, é melhor pagar pelos royalties ou eu vou te processar, esse tipo de coisa, eu não gosto disso. É como, sim, todo mundo tem o seu dever, todos devem ser tratados adequadamente. Se você escreve música e vive disso, não estou dizendo que você não deva receber seus royalties, mas não seria tolo da minha parte se eu ouvisse alguém pregando uma das minhas mensagens e se eu fosse a pessoa, o seu pastor me diz que é isso que ele vai fazer. Ele diz, quando você for embora amanhã, vou ter várias novas mensagens. E, portanto, isso deve ser um elogio para alguém e não algo do qual você reclama. Sempre esteja disposto a sacrificar a serviço do Senhor. Sempre esteja disposto em se voluntariar para fazer as coisas. Você é abençoado se você pode dar um pouco do seu tempo e serviço e dons para Deus sem pedir nada por isso. E busque ao Senhor com todo o seu coração. Busque a Ele. Então Josafá ficou diante da Assembleia de Judá, em Jerusalém, na casa do Senhor, em frente ao novo pátio, e ele disse: quero que você preste atenção como ele fala com Deus, porque, para mim, é o que faz a diferença. Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus que está nos céus? E não és tu que governa sobre todos os reinos das nações? Força e poder estão em tuas mãos, e não há ninguém capaz de se opor a ti. Ele está trabalhando muito bem nisso, não é? Seria como se um dos seus filhos viesse querendo algo
e se apressasse dizendo: mãe, você pode me dar, sei lá, $1.000? Bem, as chances seriam de ganhar um não. Mas, se ele chegasse assim: ah, você é a melhor mãe, você é tão linda, mamãe, você é tão incrível, eu posso te dar um abraço, eu te amo, mamãe, algo que eu possa fazer por você, posso te ajudar fazendo alguma coisa em casa, eu gosto tanto de você. E se ele inteligentemente se afastasse por 30 minutos e voltasse dizendo: a propósito, mãe, você poderia me emprestar $1.000, ainda que eu tivesse que tirar de uns 20 lugares, eu daria? Quantos sabem do que estou falando? Eu conheço algumas pessoas, veja, eles estavam interessados em Deus, não apenas no que ele podia fazer por eles. Vou dizer novamente, eles estavam interessados em Deus, não interessados apenas no que ele poderia fazer por eles. Agora, acho que se você realmente estiver interessado em Deus, você vai buscá-lo intensamente quando não tem problema, como quando você tem um problema. Aqui está o exemplo de alguém que adorou a Deus antes de apresentar seu problema. Mateus 8, 1-3, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e um homem leproso se aproximou dele e se curvou diante dele, dizendo: Senhor, se quiseres, tu podes curar-me e fazer-me limpo. Mas ele se curvou, significando louvor e adoração antes de pedir qualquer coisa. Acho que não machuca ninguém apenas 3 ou 4 vezes por dia a gente parar o que estamos fazendo, onde quer que estejamos, e apenas: Senhor, eu te amo, eu preciso de você, obrigada por estar comigo hoje. Eu quero que você saiba que eu sei que não sou nada sem você, eu te amo. Então apenas se levantar e, graças a Deus, ainda posso me levantar. Ei, nos últimos 2 anos eu ganhei 2 novos quadris. Oh, eu sou igual a mulher biônica. É incrível as novas partes que você pode adquirir. Agora, 2 Crônicas 20, do 7-11, ele continua. Eu acho esse homem inteligente. Ó nosso Deus, tu. Quero que repare quantas vezes ele diz tu e teu. Não és tu que expulsaste os habitantes desta terra antes do teu povo, Israel, e a deu para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles habitaram nela e eles construíram para ti um santuário para o teu nome, dizendo: se o mal vier a nós, ou a espada do julgamento, ou praga, ou fome, ficaremos diante desta casa, diante de ti, porque o teu nome e a tua presença estão nesta casa, e então clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e nos salvará. Então ele já havia dito: Deus, você é incrível, nós pertencemos a você, somos o seu povo, esta é a sua terra, somos a sua possessão, este é o seu santuário. Agora ele está finalmente para dizer a Deus que ele tem um problema. Mas agora vejam tudo o que ele fez primeiro, antes de fazer isso. E eu me pergunto, quantas pessoas estão neste lugar ou assistindo pela TV que se aproximam de Deus desta maneira? Quando tem um problema? Ah, não, nós dizemos: oh Deus, você precisa me ajudar com isso, eu preciso de ajuda, Deus, se você não me ajudar eu não sei mais, não sei o que eu faço não, sabe? Pelo menos comece com obrigado a Deus por todas as suas bênçãos em minha vida, mas não, estou com problema, eu preciso de ajuda agora, sabe? E vou te contar a verdade, toda vez que eu prego isso, eu me convenço. Porque nós somos assim, nós esquecemos às vezes de que o louvor precisa se sobrepor à petição. Amém? E claro, a adoração vai muito mais profundo do que o louvor. Agora vejamos o versículo 10. Agora veja os filhos de Amon, Moabe, Monte Seir, a quem tu não permitiste que Israel invadisse, quando eles vieram da terra do Egito.
porque eles se afastaram deles e não os destruíram. Então ele está dizendo, eles poderiam ter sido destruídos lá atrás e não estariam nos incomodando agora. Mas vamos lembrar que você não permitiu que eles os destruíssem. E agora, Senhor, eles estão aqui recompensando-nos ao vir nos expulsar da sua terra? Alguém está vendo o que eu estou vendo? Ele deve ter feito faculdade de psicologia. Só pode. Nos expulsando da sua possessão, a qual tu nos deste como herança. Portanto, Josafá falou primeiro sobre o quão incrível Deus é. Ele mencionou os poderosos atos que Deus realizou no passado. Depois mencionou o seu problema como se ele fosse uma nota de rodapé. E nós gastamos todo o nosso tempo falando do problema. E muito pouco tempo no resto das coisas. Ele fala do problema como se fosse uma nota de rodapé. Ele coloca Deus realmente envolvido, lembrando a Deus que aquela era a sua terra que os inimigos estavam tentando roubar. Há uma grande promessa na Bíblia que nos diz que se buscarmos o reino de Deus primeiro antes de todo o resto e a sua justiça, que Ele dará a nós tudo o que nós precisamos. Nas suas batalhas hoje, você realmente já ganhou. No Espírito você já ganhou. Apenas espere no Senhor, seja obediente a Ele e viva com grandes expectativas de que algo maravilhoso vai acontecer com você a qualquer momento.